Senhor Deus, eterno Pai, nós a Ti agradecemos pela Tua grande bondade, misericórdia, longanimidade, em nos favorecer, meu Pai, com essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra e compreendermos os Teus desígnios, os Teus planos para a nossa vida, Senhor. Senhor Deus, perdoa-nos os erros, perdoa-nos as falhas, perdoa-nos as negligências, e é exatamente por isso que estamos neste momento, Pai, aqui buscando a Tua graça, buscando a Tua infinita misericórdia. Senhor Deus, que o Teu Espírito seja o nosso tutor, seja Ele que imprima, meu Pai, as Tuas verdades em nossa mente, a fim de vivermos no nosso dia a dia como verdadeiros seguidores de Jesus nesta terra. Aprimora-nos o caráter, a fim de que sejamos mais semelhantes a Ti, Pai, dia após dia. É isso que nós a Ti rogamos e também a Ti somos gratos. Abençoe cada um nesse momento que estará acompanhando essa live, seja agora, neste momento, ou seja posteriormente, ao ela estar gravada, mas que o Teu Espírito esteja sempre nos concedendo mais e mais conhecimento dos Teus planos e desígnios para nós. É isso que nós suplicamos a Ti e também a Ti rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode já colocar o slide, irmão Roberto, por gentileza? Eu acredito que eu deva ter compartilhado com você. Pronto, muito obrigado, irmão. Me apresentando, para os que não me conhecem ainda, eu acredito que já estive aqui com o irmão Roberto algumas vezes, alguns já devem me conhecer, mas eu me chamo Caio, tenho 20 anos, eu moro na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Como o Roberto bem falou, não sei se todos têm ciência disso, mas eu estava trabalhando como missionário na Escola de Profetas, graças a Deus, tive ótimas experiências. Foi um local em que me proporcionou um conhecimento e um aprendizado muito amplo sobre o que é viver a vida cristã adventista e o que é verdadeiramente estar envolvido com a obra do Senhor. Mas nesse momento eu retornei à minha cidade de onde eu moro, passei uma temporada lá, para continuar a obra do Senhor aqui no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, para a honra e glória de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Creio que o irmão Roberto já deva ter feito uma bela introdução ontem, na sexta-feira, e nós hoje vamos dar continuidade com o capítulo 2. Eu procurarei ser o mais simples, direto e objetivo, tá bom? Na nossa mensagem de hoje, para que os irmãos possam ter a oportunidade de gravar bem as informações que serão transmitidas aqui pelo Espírito Santo do nosso Deus. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é a seguinte: a profecia do capítulo 2 do profeta Daniel, nós conhecemos a famosa profecia que está contida no sonho de Nabucodonosor. Ela abre algo inédito nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, que é uma profecia de ordem histórica apocalíptica, ou uma profecia de ordem historicista, ou uma profecia de ordem apocalíptica, queira chamar como quiser, mas é uma profecia que se estende desde o tempo do profeta até o tempo do fim. Nós nunca tínhamos, na escritura, antes de Daniel capítulo 2, não há um testemunho ou um evento que descreva algo semelhante a isso. E de forma mais interessante ainda, além de isso ser algo inédito, até o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, é que o primeiro a receber a revelação não é nem tanto Daniel. Daniel, ele recebe o conteúdo e a interpretação do sonho, mas quem recebe o sonho propriamente dito é um rei pagão, Nabucodonosor, certo? Cuja vida vai ter implicações muito profundas no livro do profeta Daniel. Tá? Bom, iniciando a nossa apresentação do contexto geral, eu gostaria de retornar um pouco, em alguns momentos, ao capítulo 1 do livro do profeta Daniel, porque é crucial para nós entendermos o restante do livro. O começo do livro do profeta Daniel, o prólogo, ele nos fornece informações que são necessárias para nós compreendermos o restante do livro, não apenas as porções históricas, mas também as porções proféticas. Eu creio que o irmão Roberto deva ter apresentado em uma tabela ontem que o livro do profeta Daniel ele é dividido em duas seções. Existe a seção histórica, que é o capítulo 1, uma parte do capítulo 2, porque o capítulo 2 também narra um momento histórico, uma boa parte dos versículos, mas a essência do capítulo 2 é profética. Capítulo 3, 4, 5 e 6. E recapitulando rapidamente, no capítulo 1 nós encontramos
a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, porque o Senhor entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor, ali no final do 7º século antes de Cristo, iniciando ali o 6º século. E naquele momento, os príncipes, os nobres, aqueles que estavam no palácio, eles são admitidos na corte de Nabucodonosor para servi-los lá, e nós temos toda aquela questão de Nabucodonosor, claro, sendo usado por Satanás, buscar corromper a educação judaica que aqueles jovens tinham recebido, a educação hebraica que eles haviam desenvolvido na terra natal deles, né? No capítulo 3, nós temos a famosa história do erguimento da estátua de Nabucodonosor, a estátua toda de ouro, que ali queria ele representar o seu reino como sendo algo eterno, e quem não adorasse a estátua seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Nós sabemos que os 3 amigos de Daniel, Azarias, Ananias e Misael, não prestaram homenagem àquela estátua. Existe toda aquela história em que eles tiveram um diálogo ali, uma discussão com o rei, e eles permaneceram fiéis a qualquer prova, a qualquer custo. Foram lançados na fornalha, mas ali Miguel aparece para salvá-los. Capítulo 4, nós temos a conversão do rei Nabucodonosor. Ele tem um sonho com uma grande árvore, e árvore na Bíblia é uma metáfora, algumas vezes para reinos, outras vezes para pessoas, tá? Mas ali a essência era representar o próprio rei, né? E o seu governo, e também a sua própria salvação, porque ali Deus tinha um intuito de salvar aquele rei, para que servisse de testemunho para aquele povo, para aquela nação babilônica. E nós temos aquele relato em que a árvore é cortada, é presa ali, e ali ela não consegue mais crescer, representando Nabucodonosor, que estaria 7 anos vivendo como um animal, até que reconhecesse Deus como sendo o único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, o único digno de toda honra e toda glória. No capítulo 5, nós temos o relato em que o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ali já no ano de 539 a.C., Nabucodonosor morreu ali por volta de 562, dizem os historiadores, e ali o seu neto estava como monarca, estava sendo o primeiro regente, melhor dizendo, que o monarca era seu pai, que estava em outro lugar, né, Nabonido. E naquele momento, quando Belsazar está como monarca, como primeiro regente em Babilônia, né, príncipe regente, melhor dizendo, ele faz uma grande orgia, e nessa orgia ele pega os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor havia levado do templo que Salomão havia construído para o templo de Marduk, lá na Babilônia, e ele começa a profanar os utensílios, e ele leva, inclusive, para a sala real a menorá, candelabro, e ali em frente ao candelabro, onde ele estava iluminando a parede que estava próxima ao candelabro, que era iluminada lá com as 7 velas, Deus ele escreve, né, a sentença Mené, Mené, Tekel e Parzim, decretando o fim do Império Babilônico e o fim também de Belsazar, se cumprindo assim também uma parte da profecia de Daniel 2. E no capítulo 6, nós temos ali, talvez seja a história mais famosa, que é Daniel na cova dos leões, tá? Essa é a parte histórica do livro, mas nós não temos apenas a parte histórica, mas também a parte profética, seção profética. É o capítulo 2, que nós vamos estudar hoje, capítulo 7, 4 animais, 10 chifres do 4º animal, chifre pequeno e juízo divino, filho do homem indo até o ancião de dias. Esse é o capítulo 7. Capítulo 8, a profecia do bode, do carneiro, chifre pequeno, e também a purificação do santuário após os 2.300 anos. Capítulo 9, começa com a oração de Daniel, suplicando a Deus para que o Senhor não prolongasse o tempo do cativeiro da Babilônia, além dos 70 anos que haviam sido determinados por meio da boca de Jeremias, e também a profecia das 70 semanas, que é a única profecia que aponta uma data para o início do ministério do Messias nessa terra, uma profecia muito relevante ao longo da história, para as pessoas, tanto os judeus como os gentios, entenderem que, de fato, Jesus é o verdadeiro Messias. Tá? E ali o capítulo 10 ao 12, que é uma profecia só, começa com uma batalha entre Gabriel e Miguel contra os reis, a Pérsia, príncipe da Pérsia ali, que é uma linguagem que se refere a Satanás. Satanás estava tentando impedir o povo de reconstruir Jerusalém, uma vez que já estavam sendo emitidos decretos para a reconstrução da cidade.
E o capítulo 11, a famosa batalha do rei do sul contra o rei do norte, desde o início do capítulo, começando ali com a Pérsia, passando pela Grécia, Roma papal, e chegando no tempo do fim, onde Miguel se levanta no capítulo 12, para erguer e também para vindicar o seu povo, que por tanto tempo esperou o momento de libertação nessa terra. Tá? Então esse é o contexto geral do livro Profeta Daniel. São as duas sessões históricas e proféticas. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, que é de forma mais clara relativa ao capítulo 2 do livro do profeta, eu queria retornar um pouco ao capítulo 1 e analisarmos algumas coisas que fazem parte do livro e também da vida do profeta e o que isso tem a ver com a nossa vida como cristãos que vivemos no tempo do fim. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Daniel, ele foi levado para a Babilônia com apenas 17 anos de idade. O primeiro ano do reinado de Nabucodonosor foi o ano de 605 a.C., e ali Daniel tinha apenas 17 anos de idade. Então pense só nesse seguinte cenário, você sendo um jovem de 17 anos, sendo levado para uma terra estranha, e você não pode mais contar com a proteção dos seus pais ou dos seus líderes religiosos, porque você agora nada mais é do que um cativo. E ali, naquele momento em que Daniel é levado para a Babilônia, isso nada mais é do que fruto de uma igreja, de um povo que estava em intensa e obstinada apostasia, como está no slide aí. Eu vi que está menorzinho aqui, mas está presente aí no slide, se os irmãos acompanharem. Tá? E ali, na Babilônia, Daniel se encontrava no terreno encantado de Satanás. Um lugar em que tinha uma cultura altamente licenciosa, e pior ainda, ele foi forçado politicamente, ou seja, o inimigo utilizando ali do poder do Estado da Babilônia, para que ele rejeitasse o Deus de seus pais. Imagine você nesse contexto, imagine você nessa situação. Uma pressão psicológica absurda que foi colocada sobre a mente de um jovem de apenas 17 anos, como é relatado no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Mas qual foi o comportamento de Daniel diante dessa situação a qual ele foi submetido? O capítulo 1, versículo 8, traz a chave que nos faz entender o que Daniel fez para, diante até mesmo de ameaças, permanecer firme e com caráter resoluto, mesmo sobre a ameaça de morte, muitas vezes, como nós vemos ao longo do livro. O versículo 8 do capítulo 1 do livro do profeta Daniel descreve que Daniel resolveu não se contaminar. Essa palavrinha hebraica, eu estava analisando a etimologia do verbo resolver, que está aqui, né? Daniel resolveu. A palavrinha hebraica que Daniel utilizou para resolver é a palavra sum. É a palavra hebraica sum. E essa palavra ela tem uma conotação mais direta e mais ampla de um decreto pré-estabelecido. Ou seja, Daniel ele meio que pré-estabeleceu um decreto para ser executado caso o povo fosse levado verdadeiramente e se cumprisse a profecia de Jeremias que eles iriam para a Babilônia, caso o povo não se arrependesse. Ou seja, Daniel ele basicamente fez o seguinte, antes mesmo de ele pisar na terra dos caldeus, ele fez uma aliança com Deus, mas também consigo mesmo. E essa aliança dizia o seguinte, esse pacto, esse decreto tinha o seguinte termo: eu não vou me contaminar com nada que a Babilônia me ofereça que fira diretamente os princípios que Deus estabeleceu para mim viver. E esse foi o segredo do sucesso do profeta Daniel. Ele determinou no coração dele ser fiel e não se contaminar. E ali todo o contexto do capítulo 1, a troca dos nomes, o nome de Daniel e de seus amigos eram nomes que, na etimologia, exaltavam Deus do céu como soberano sobre a vida deles, é trocado para um nome caldeu que referia-se à adoração a ídolos, a demônios. E ele, naquele momento, o rei manda eles se alimentarem de finas iguarias, e nessas finas iguarias nós sabemos que é muito comum naquela época, sempre que uma nação derrotava outra, trazer os principais
daquela nação que havia sido derrotada para um banquete. Porém, esse banquete tinha em seu íntimo uma intenção religiosa, que era a intenção de, entre aspas, desconverter o povo da antiga religião e fazê-los novos adeptos daquela religião a qual fazia parte o povo vencedor. Então, quando Daniel é submetido àquele banquete, era como se Nabucodonosor estivesse dizendo: olha, vocês não vão mais adorar aquele Deus, esqueçam aquela cultura, esqueçam as leis de Jerusalém, que agora vocês pertencem à Babilônia. Só que Daniel tomou a decisão: não importa quem seja, eu permanecerei fiel, e ele resolveu, decretou antes mesmo de ir para a Babilônia, ser firme ao Senhor, ser firme nos mandamentos do Senhor até o fim de sua vida. E aí o versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos que estava encarregado ali sobre Daniel. Tá? E existe um livro conhecido como o livro de Daniel, ele vende na CPB, queria mostrar aqui para vocês. É o livro do Dr. Elias Brasil. E sob essa perspectiva, ele tem um comentário muito interessante nesse material, na página 10, no comecinho, no primeiro capítulo, em que ele faz uma análise geral da fidelidade de Daniel e do caráter resoluto que ele tinha, mesmo sob as piores circunstâncias que um cristão poderia estar, que um servo de Deus poderia estar. Ele utiliza Daniel ele enxerga Daniel como um protótipo, ou seja, como um modelo, como um arquétipo do que deve ser o povo de Deus no tempo do fim, vivendo em meio à Babilônia espiritual que nós nos fazemos presentes. E ele diz assim no livro, ó, assim está escrito no slide. Não sei se o irmão Roberto consegue aumentar, para os irmãos conseguirem ver melhor o texto, mas vai estar escrito o seguinte: a lealdade de Daniel e seus companheiros a Deus, na seção narrativa, aponta para a fidelidade do povo do Senhor no tempo do fim, na sessão profética. Ou seja, nós devemos olhar para a vida de Daniel e enxergar nele e nas suas práticas e também nos seus intuitos para com Deus como um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Deus, ele mesclou o livro justamente com a seção histórica que demonstra a fidelidade dos jovens a Deus em qualquer área, em qualquer circunstância, e a parte profética, que é para o povo de Deus se encontrar no tempo da cronologia bíblica, no tempo do fim. Porém, o povo de Deus que vive no tempo do fim, ele deve ter uma vida semelhante a Daniel, que viveu na época em que o seu livro foi escrito, em que ele escreveu o seu livro, tá certo? Ele serve como modelo para nós. E agora, no capítulo 2, nós vamos ter, como eu falei para vocês no começo, algo inédito acontecendo na Bíblia, que é uma profecia de ordem histórico-apocalíptica sendo apresentada, tá? E aí, no capítulo 2, versículo 1, vai começar descrevendo o seguinte: no segundo ano de 603 a.C., do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 3. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Primeiro ponto que eu queria destacar com vocês sobre o que foi narrado aqui nos primeiros versos de Daniel, capítulo 2. Quando Nabucodonosor tem esse sonho no segundo ano do seu reinado, Daniel agora estava com 19 anos de idade, ele não tem um único sonho apenas, porque o texto no hebraico, em algumas versões, vai estar no singular, porém no original hebraico, algumas versões traduzidas para português, porém no original hebraico, está no plural. Nabucodonosor teve sonhos. E esses sonhos eram sonhos repetidos, porém era o mesmo conteúdo. Não sei se vocês já passaram pela experiência de sonhar, acorda, sabe que sonhou, mas esquece o que sonhou. Era isso que estava acontecendo com Nabucodonosor. Ele sonhava, despertava do sono, sabia que tinha sonhado, talvez tinha ali um breve vislumbre do que tinha sonhado, um pequeno vislumbre, depois voltava a dormir, sonhava novamente, sabia que o sonho era o mesmo, porém, quando despertava, não se lembrava do sonho, e isso acontecia de forma repetida em diversas noites.
E isso tem um objetivo. Deus, ele tinha uma intenção em fazer Nabucodonosor esquecer o sonho. Deus fez Nabucodonosor esquecer de forma intencional, para que os magos não deturpassem a interpretação. Porque como nós vimos no relato do capítulo, nós não vamos ler o capítulo todo, obviamente, todos os versos, porque são bastantes, demandaria muito tempo, nós não temos tempo suficiente para isso, mas creio que os irmãos sabem o conteúdo, pelo fato de irmão Roberto já ter ministrado diversas vezes a palestra sobre Daniel capítulo 2 aqui, mensagem sobre esse capítulo. Nós sabemos que todos os magos, todos os feiticeiros, todos os caldeus são convocados por Nabucodonosor para fazer ele entender o conteúdo, porém Deus inibe eles dessa capacidade de entender o conteúdo do sonho. Deus bloqueia ali o poder do maligno, porque Deus queria fazer um jovem de 19 anos entrar em cena e ali representar o verdadeiro Deus de Israel. E vale mencionar que a fidelidade de Daniel foi algo determinante para ele aparecer como sendo aquele que iria representar o nome de Deus naquele momento. E aí o texto continua declarando que Nabucodonosor se irou pelo fato de não haver nenhum dos sábios da Babilônia que fosse capaz de revelar o conteúdo do sonho e também da interpretação. E isso também tem um motivo muito claro. Na época, quando um rei tinha um sonho, era comum eles pensarem que aquele sonho nada mais era do que uma tentativa dos seus deuses se comunicarem com ele. Então, Nabucodonosor, ele pensa, né, após os sonhos, poxa, meus deuses querem falar comigo, todavia eu não consigo me lembrar. Logo, eu não estou conseguindo ter uma conexão com o mundo espiritual para receber as informações de lá e saber como agir aqui. Aí isso deixa ele tenso, porque como que o monarca não conseguia entrar em contato com os deuses daquela nação? Isso para ele foi algo que tirou o sono, que lhe moveu o espírito, como diz na escritura, como diz aqui nos primeiros versos, no versículo 3 do capítulo 2. E o fato de ele se sentir agora amedrontado fez com que ele demonstrasse esse temor através de uma ira. E o texto declara que ele vai emitir um decreto para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. E vou ler aqui com vocês, como está no material, no slide. O versículo 13 vai relatar esse testemunho. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para que ele desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. E após aquele momento em que Deus ele entrega para Daniel, Deus escolhe Daniel para ser o intérprete do sonho. Daniel ele vai bendizer o nome de Deus naquele momento e vai retornar a falar com Arioque, chefe da guarda, e vai dizer, olha, pode me mandar lá para conversar com o rei Nabucodonosor, porque o Deus dos hebreus, o Deus a qual ele tentou humilhar quando nos trouxe para esta terra, quando destruiu a nossa cidade, quando levou os utensílios sagrados do templo, quando levou o povo do Senhor para cá, o Deus que ele se achava superior, vai mostrar para ele o significado do sonho, e o Senhor vai me usar como seu instrumento, como um intermédio para que isso aconteça. E eu imagino naquele momento que o chefe da guarda ele vai e diz para Daniel, Daniel, se é assim, que assim seja. E Daniel comparece diante do trono do rei. E ali, quando Daniel olha para Nabucodonosor, e Nabucodonosor olha para Daniel, Nabucodonosor já um homem feito, o maior monarca daquela época, vendo um menino, um jovem de 19 anos de idade, porém a sua educação havia sido a educação nos caminhos do Senhor, uma educação verdadeira. Um menino de 19 anos apenas, capaz de interpretar, dar o conteúdo da interpretação do sonho do maior monarca da terra,
Creio que naquele momento Nabucodonosor deve ter agido com um pouco de sarcasmo, dizendo: quem é você, jovem, para conseguir interpretar o sonho que eu tive? Nem os maiores magos, os mais experientes que estão aqui no meu reino, nem aqueles que mexem com as magias ocultas mais eficazes conseguiram interpretar e me dar o conteúdo do sonho. Quem você acha que é para conseguir fazer isso? Mas já que você está aqui, se arrisque, né? Faça o que você tem que fazer. E aí Daniel olha para Nabucodonosor e diz: olha, Nabucodonosor, eu não vou interpretar para você, não vou dar o conteúdo da interpretação, porque em mim haja mais sabedoria. Mas você lembra do Deus o qual você tentou humilhar há 2 anos atrás, invadindo a sua santa cidade, levando seu povo cativo? O Deus a qual você se acha superior, esse Deus vai interpretar para você o conteúdo do seu sonho. E aí agora Daniel vai começar a relatar a descrição do sonho de Nabucodonosor, e no versículo 31 ele vai dizer: o Senhor rei estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, e os peitos e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como as palhas das azeiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Quando Daniel começa a dar para Nabucodonosor o conteúdo do sonho, Daniel já começa dizendo, né, que Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua. E é interessante a forma qual Deus se comunica com as pessoas, porque naquela época era muito comum na Mesopotâmia, no Oriente Médio, estátuas servirem de símbolos para reinos. E os reis costumavam, naquele período da história, erigir estátuas para representar a sua nação, e na maioria das vezes a estátua trazia também uma conotação de que aquele reino, o reino daquele soberano, seria eterno. Exatamente por isso que no capítulo 3, Nabucodonosor, ele levanta aquela estátua toda de ouro, que representaria o seu reino, e o seu reino jamais passaria, porque a estátua estava de pé naquele momento, as pessoas deveriam adorar o reino eterno de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele tem aqui as primeiras informações, as preliminares do seu sonho, da interpretação do seu sonho. Daniel só deu conteúdo até aqui, porém o rei já estava ciente: opa, o rei deve ter naquele momento caído em si e lembrado pouco a pouco: Daniel, de fato foi com isso que eu sonhei. E aí no íntimo de Nabucodonosor ele deve ter pensado: eu sonhei com estátua, mas estátua representa os reinos do mundo, representa o destino dos reinos do mundo. Então esse sonho tem alguma coisa a ver com profecia, tem alguma coisa a ver com o destino final desse mundo, com o destino dos reinos. Nabucodonosor ali tem a preliminar da interpretação do seu sonho, porém não tinha o conhecimento completo, e para isso agora Daniel vai começar a abrir o leque da interpretação de forma mais clara, de forma mais ampla e de forma mais objetiva. E aí ele começa dizendo para Nabucodonosor, no versículo 37, ele começa descrevendo o seguinte para o rei: o Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Verso 38. Em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Quando Nabucodonosor ouve aquela informação, ele deve ter ficado confuso. Porque imagina só, Nabucodonosor cumpre a primeira parte da profecia, que é a cabeça de ouro.
E ele logo entendeu que tinha a ver com o seu reino, porque, segundo as escrituras e segundo também a cultura da época, quando se referia a um rei, normalmente também se referia ao reino daquele rei. Então ele entende, Babilônia é a primeira parte da estátua, cabeça de ouro, é o metal mais precioso, parece ser o maior e o mais poderoso. Porém, esse material não compõe toda a estátua. Esse material é sucedido por um outro menor, por um outro com menos valor, que é a prata. Ele deve ter ficado atônito e confuso naquele momento, atônito e confuso, porque como que Babilônia seria destruída? E aí nós sabemos na história que Babilônia teve a sua hegemonia no ano de 605 a.C., porém não foi o início do reino, né? Algumas pessoas se confundem. Babilônia é um império muito antigo, certo? Babilônia existiu pela primeira vez muito tempo antes, ali, há mais de um milênio antes de Cristo. Babilônia já existia, já era um império que tinha sido fundado pelos caldeus, porém, Babilônia caiu depois de um tempo, depois de alguns séculos, e no ano de 625 antes de Cristo, aproximadamente, é quando o pai de Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor descrito na Bíblia, Nabopolassar, ele toma o poderio do Império Babilônico, e o Império Babilônico volta novamente a crescer e adquirir cada vez mais supremacia, porém é definitivamente com Nabucodonosor. No ano de 605 a.C., Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, ele morre em batalha, e ele morre no seu palácio, melhor dizendo, e ali Nabucodonosor, que era o seu filho, estava em batalha, e ali ele, após saber que o seu pai morreu, ele retorna para tomar o cargo, para tomar a monarquia para si, para que ninguém pudesse se aproveitar da morte de seu pai e usurpar o reino, né, da linhagem real. Mas ali, em todo aquele contexto, é justamente o momento em que Babilônia está conquistando o Egito, já havia conquistado a Síria, já havia conquistado também Jerusalém, e não há nenhum outro império maior que eles. E Nabucodonosor se fazia presente como o principal monarca no mundo daquela época. Porém, isso não deveria vigorar por muito tempo, porque a profecia declara que o império da Babilônia deveria cair. E isso se cumpre quando, no versículo 39, Daniel vai dar uma informação não tão agradável para Nabucodonosor, dizendo o seguinte: depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu. Nabucodonosor agora ele olha para Daniel e Daniel, foi isso mesmo que eu sonhei. Um outro reino sucede a primeira parte da estátua, que é composta pelo ouro, porém, essa não é uma informação tão agradável, Daniel, mas continue, prossiga. Eu desejo saber o que o futuro, o que Deus nos revela para o nosso futuro. E aí, de acordo com o cumprimento da história, no ano de 539, Nabucodonosor já não era mais vivo, Nabucodonosor faleceu no ano de 562 a.C., o seu neto estava como príncipe regente da Babilônia, Belsazar, e ali, como já citei na introdução aqui do nosso estudo, ao falar dos capítulos históricos do livro Profeta Daniel, sessões históricas, ele está promovendo uma grande orgia e chama seus principais sátrapas e presidentes lá da nação. E naquele momento ele profana os utensílios da casa de Deus, e nós sabemos que Deus decreta o fim da Babilônia no capítulo 5 do livro Profeta Daniel. E ali, no ano de 539, havia um outro império que estava emergindo para suceder a Babilônia, que era o império da Medopérsia, tá? Para os que não têm o conhecimento, talvez alguns que estão nos ouvindo não tenham conhecimento sobre a história da Medopérsia, no ano de 551 a.C., tá? Aí um pouco mais de uma década antes de 39 a.C., havia dois reinos cujos monarcas eram parentes. Era o reino da Média e o reino da Pérsia. O reino da Média era um grande reino. Não se comparava à Babilônia, obviamente, mas era uma grande nação, uma grande potência no mundo. E os persas, eles eram um pequeno reino, eles eram vassalos dos medos.
E aí, no ano de 551 a.C., o principal rei que a Pérsia teve, Ciro, ele decide provocar uma revolta, e essa revolta fica conhecida na história como a Revolta dos Persas. E nessa revolta ele tinha como objetivo, como um intuito, invadir o reino do seu tio Astíages. Astíages era o tio de Ciro, o rei da Média, tá? E ele, quando ele invade o reino da Média, ele mata o seu tio e ele unifica as duas nações, formando o que nós conhecemos na história como Império Medo-Persa ou Império Aquimênida, tá? E aí, no ano de 539, Ciro já havia feito muitas investidas político-militares e ele tinha como intuito derrotar o maior reino da época, que era a Babilônia, e aí ele consegue, desviando o curso do rio Eufrates, passa por debaixo das muralhas da Babilônia, e na noite em que Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava em orgia em seu palácio, Dario, que era conhecido como Gobrias na história, né, na história dos gregos, ele mata Belsazar, melhor dizendo, neto de Nabucodonosor, e diz lá o relato do capítulo 5 de Daniel que por volta de 62 anos de idade, com 62 anos de idade, Dario se apropria do reino. Dario era general do exército de Ciro. Ciro era o reino da Medopécia, era rei da Medopécia por completo. E Dario era seu general. E ali Dario ele toma posse do reino da Babilônia, tá? Naquele momento. E aí nós vemos os braços e o peito de prata da estátua representando o reino da Medopérsia. E aqui nós vemos Deus ele sendo bem detalhista, né, na escolha, porque dois braços representando justamente a Média e a Pérsia unificados ao tronco e ali formando um reino só, que é a Medopérsia, tá bom? Um reino que era inferior à Babilônia. Porém, os persas não deveriam vigorar por muito tempo, né? Para sempre, melhor dizendo, porque assim como o reino da Babilônia, os persas também deveriam cair como a maior nação, como a nação que tinha a hegemonia sobre o mundo. E a continuidade do versículo 39 continua dizendo, ó, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. No ano de 331 a.C., acontece a última batalha entre Alexandre o Grande da Grécia, rei da Grécia, Alexandre Magno, e o rei da Pérsia, que na época era Dario III, tá? Antes mesmo de 331, Alexandre já havia várias vezes, em algumas batalhas, dado uma surra, literalmente, nos persas. E ali, já bem debilitado, a história diz que o rei Dario III da Pérsia era um rei bem fraco também, na sua monarquia, no seu governo. E aí, Alexandre, ele pega e toma o controle da situação, e nessa última batalha, ele derrota o rei Dario III, e ali o Império Grego cresce no mundo inteiro, se tornando a maior nação naquele momento, tá? A partir do ano 331 a.C. até alguns séculos mais à frente, tá bom? E Alexandre o Grande tinha dois intuitos, e isso é bom a gente entender. Alexandre o Grande, ele não queria dominar apenas território, tá? Uma das intenções de Alexandre era também disseminar a sua cultura. A cultura greco-helênica era algo que Alexandre queria espalhar pelas nações do mundo todo, e ele foi bem sucedido nisso, porque o reino que sucede à Grécia, que é o Império Romano, ele também bebe, em grande medida, das fontes gregas da filosofia. Tá? Não é à toa que a cultura dos romanos é uma cultura chamada de greco-romana, ou seja, eles não tinham uma cultura que era essencialmente singular, mas era uma cultura que bebia da fonte dos gregos também, certo? E ele foi bem sucedido nisso. E essa cultura grega permanece até hoje, né? Por isso que o reino diz um terceiro reino que terá domínio sobre toda a terra. Esse domínio não era só territorial, mas também cultural. Existe um ditado que diz, de um historiador famoso, que ele diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram, né? Pensavam como pensaram. E aí a nossa cultura hoje, até nossa cultura na atualidade ainda carrega esse pensamento grego em boa parte da sua vida, né, do seu cotidiano. E aí o quadril de bronze representa o Império da Grécia, porém, assim como a Babilônia, assim como a Medopécia, a Grécia não deveria vigorar para sempre,
mas deveria ser sucedida por um outro grande império, no ano de 168 a.C., quando os gregos ali vão ter uma batalha, né? Os gregos do sul vão ter uma batalha contra uma das legiões romanas, e ali eles vão apanhar feio e vão se render aos romanos. E aí isso está descrito ali no verso 40 do capítulo 2, em que vai estar escrito o seguinte: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos esses outros. O Império Romano é conhecido tanto na história, como também na descrição aqui do versículo 40 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, como sendo um império agressivo, né? Um império que tudo quebra, um reino que tudo quebra, tudo esmiuça, uma descrição semelhante do quarto animal, lá do capítulo 7. E, de fato, Roma foi conhecida pelo registro dos rastros de sangue que ela deixou na história, né? Quando nós lembramos ali da investida dos romanos contra a cidade de Cartago, quando nós lembramos principalmente da investida dos romanos contra os judeus no ano 70, no ano 130 depois de Cristo, tudo isso nos faz entender como a profecia é detalhada e assertiva no seu conteúdo e também na sua interpretação. Tá? Foi sobre a jurisdição do Império Romano que morreram os principais homens do Novo Testamento, os que foram mártires, né? Jesus, Paulo, Pedro e muitos outros, tá? Bom, nós entendemos que as pernas de ferro representam Roma, porém Roma, assim como cabeça de ouro, Babilônia, peito e braço de prata, Medopécia, quadril de bronze, Grécia, também deveria passar. Isso acontece no ano de 476 depois de Cristo. Até o momento, o Império Romano ele foi o que mais perdurou na história, como sendo o maior reino do mundo, né? Porém, agora ele vai ser fragmentado por 10 tribos que habitavam no norte da Europa. Uma boa parte dos povos germânicos ou das tribos bárbaras, eles eram romanos. Romanos que se rebelaram contra o Império e, saindo do Império, migraram para o norte da Europa. E eles tinham como um intuito, como finalidade, como objetivo, destronar o Império Romano, tá? Essas 10 tribos germânicas, tá bom? E aí o versículo 41 vai dar a descrição a respeito desses povos. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Olha só, não é um reino único, é um reino dividido. E a divisão dos 10 dedos apontam para a divisão dessas 10 tribos, que, por mais que fossem tribos distintas, se uniram com o mesmo objetivo de derrotar o Império Romano, tá? E aí diz aí, ó, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, ou seja, os pés têm um elemento metálico que provém das pernas. Isso significa a originalidade romana também de alguns povos germânicos, tá? E diz assim, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Verso 42, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, significa que procurarão misturar-se por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro, tá? Bom, essa é a divisão do Império Romano, como vocês veem aí no slide. O Império Romano foi dividido, fragmentado, 476 depois de Cristo. Semelhante aos persas, eles vieram apanhando ao longo dos séculos, né? Desde o terceiro século depois de Cristo, né? Roma foi cair quase no finalzinho do quinto século. Porém, desde o terceiro século, os germânicos, as 10 tribos bárbaras, já vinham batendo nos romanos. E pouco a pouco os romanos iam enfraquecendo. Também tem toda a questão administrativa, que o Império Romano, pelo fato de ter se estendido muito, os seus monarcas não conseguiram manter a questão econômica administrativa do Império em ordem. Aí ele foi declinando cada vez mais. Porém, além disso, também tinha o problema deles com os bárbaros, em que os bárbaros cada vez mais se fortaleciam e o Império Romano enfraquecia.
E aí, no ano de 476, os romanos eles vão se render. O general romano da época ele vai se render diante da última batalha. Eles dizem, o general diz, né, naquele momento, diz, de acordo com o testemunho da história, para os bárbaros o seguinte: façam o que quiserem, porque não há mais o que fazer. E aí, após dizer ele essa frase, após dita essa frase, os germânicos vão e se apossam de todo o território romano ocidental, tá bom? E eles dividem lá o território deles lá, de acordo com a fragmentação do império. E esses reinos germânicos, ao longo dos séculos, eles passaram a ser o que hoje nós conhecemos como Europa. E aqui nós precisamos detalhar uma coisa. Ah, Caio, mas eram 10 tribos. Hoje, os países da Europa são muito mais que 10. Como que isso se sucede? Vale lembrar que houve também fragmentações dentro dessas tribos posteriormente, né? E existem países na Europa, irmãos, que eles vieram a existir não faz tanto tempo, como, por exemplo, com a queda da antiga União Soviética, vários países passaram a existir no leste da Europa, lá no extremo leste da Europa, como a Ucrânia, por exemplo, certo? E outros que se fazem presentes lá naquelas redondezas, tá? Na parte oeste da antiga União Soviética. Porém, esses povos, todos esses povos que vivem lá, essas pessoas que vivem lá atualmente, todos são da Europa, todos são descendentes dos germânicos, tá? E aí nós nos encontramos na parte final da estátua, que são os 2 pés de barro misturado com ferro. E nós vivemos hoje nesse momento da história e da profecia, tá? E eu costumo dizer que nós não vivemos no calcanhar, no peito ou na sola dos pés, mas na ponta das unhas, né? Na ponta das unhas nós estamos vivendo na atualidade. Nós vivemos, irmãos, em tempos emprestados, porque Jesus já poderia ter retornado para buscar o seu povo, mas nós ainda não estamos prontos para recebê-lo, infelizmente. Temos uma obra atual que é a obra de preparação da nossa igreja e também do mundo para receber Jesus como aquele que vai ceifar a seara da terra e colher o trigo para o celeiro celestial e ajuntar o joio em feixes para queimar no fogo que não se apaga, como relata o testemunho de João Batista em Mateus capítulo 3. E nesse momento, após a descrição dos pés, entra um novo elemento na descrição da profecia e também na interpretação profética de Daniel, que é a pedra. Olha só, após a vista dos pés, Daniel, ele relata para Nabucodonosor que viu uma pedra sendo arrancada de uma grande montanha sem auxílio de mãos humanas. Essa expressão, sem auxílio de mãos humanas, significa algo de ordem, cunho sobrenatural, vai além da capacidade humana de agir ou intervir. E aí, essa pedra vem, atinge os pés da estátua, a estátua toda é quebrada, esmiuçada, e diz que o vento leva ela como palha, leva os seus destroços, seus fragmentos, como uma palha no verão, como a palha levada pelo vento no verão, e depois uma montanha enche toda a terra, né? E a pedra na Bíblia, ela tem um significado muito claro, simbolicamente e espiritualmente falando. Salmo 118, verso 22, tem um texto que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Com base nesse texto, o apóstolo Pedro, quando está discursando em Atos capítulo 4, ele faz uma aplicação desta pedra angular a Jesus. E ele vai dizer lá em Atos capítulo 4, versículo 11, o seguinte: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A pedra angular, a rocha de Israel. Todos esses nomes são metáforas para se referir a Jesus, símbolos que se referem a Jesus, o Messias. Então, quando Daniel relata que essa pedra foi arrancada e atingiu os pés da estátua, talvez isso não foi tão compreensível para Nabucodonosor, mas para os hebreus certamente seria, porque os hebreus já tinham essa esperança
do Senhor dos Exércitos, a rocha de Israel, se encarnar a fim de salvar a humanidade do pecado e dar um fim definitivo ao pecado e aos reinos que oprimem o povo de Deus nesse mundo. Eles já tinham essa esperança. E aí Jesus é representado como essa pedra que vai dar um fim aos reinos dessa terra. E isso vai acontecer no segundo advento de Cristo, esse grande evento a qual nós esperamos. Mas após a destruição da estátua, surge também um outro elemento, que é uma montanha que enche toda a terra, e essa montanha representa o Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo. Salmo 48, verso 2, vai descrever isso. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Um Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. E João, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 10, ele tem uma visão em que o Espírito Santo o leva a uma grande e elevada montanha. E quando ele comparece a essa grande e elevada montanha em visão, ele diz que viu a cidade santa. Leia comigo aqui Apocalipse 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Daniel viu uma montanha no sonho de Nabucodonosor que enchia toda a terra, no lugar da estátua, que era grande, terrível e assustadora. E essa montanha representava o Monte Sião, a cidade de Deus, que é o único governo que irá subsistir para sempre. E aí, meus irmãos, finaliza o conteúdo da profecia de Daniel, do capítulo 2. E diante daquela cena, diante daquele momento em que um jovem de apenas 19 anos foi usado por Deus de forma tão intensa e de forma tão íntima com o seu Senhor para revelar o sonho do maior monarca da época, Deus consegue ali tocar no coração do monarca da Babilônia. E vale lembrar que quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era aquele homem que queria deturpar, no capítulo 1, a educação dos jovens hebreus. Nabucodonosor foi aquele que zombou do Deus de Israel por ter conquistado Jerusalém, tomando os utensílios do templo de Salomão e levando para o templo de Marduk. Nabucodonosor era a pessoa mais improvável de se converter naquela nação. Porém, Deus usou Daniel para que naquele momento o rei pudesse entender que, a despeito do que ele fizesse nessa terra, a verdadeira soberania se encontra com a rocha de Israel, com o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Deus forte, Emanuel, Jesus Cristo. E ali Daniel se torna um instrumento e um testemunho. E, olha, eu queria falar algo para vocês, irmãos, e também falar algo para mim, que o que deu sucesso, ouça só, o que garantiu o sucesso de Daniel como um missionário em uma terra enfeitiçada por Satanás, o que garantiu o sucesso dele foi o fato de ele ter resolvido não se contaminar com o que Babilônia oferecia para ele e que ia contra os princípios do Deus vivo. Foi essa a chave do sucesso de Daniel como um servo de Deus em terra estranha. Não foi ele amalgamar, fazer uma mistura, ou se apropriar um pouco das coisas erradas de Babilônia, para que as pessoas pudessem ter um breve contato, um efêmero contato com o Deus de Israel. Não. Foi tornar distinta a verdadeira e a falsa adoração. Foi colocar em grande contraste as ofertas do Deus vivo e as ofertas de Satanás na Babilônia. Foi permanecer fiel às ofertas de Deus. Foi permanecer fiel aos mandamentos do Senhor até o fim. Ter um caráter resoluto que o capacitou a ser um instrumento usado por Deus para a conversão do maior monarca daquela época. E imagine a proporção que isso teve. O rei Nabucodonosor sendo convencido
de que o Deus dos deuses e o Rei dos senhores é o Deus de um menino de 19 anos de idade. O tamanho das proporções que essa informação teve, que essa informação adquiriu, chegando em todos os cantos da Babilônia e com certeza indo além das muralhas de Babilônia, de que o Deus de Israel havia se manifestado na corte do palácio, no palácio do maior rei daquela geração, naquele momento. Tudo isso porque Daniel resolveu não se contaminar. Muitas vezes nós não somos usados por Deus porque não colocamos no íntimo do nosso coração esse decreto de ser fiel a toda prova e em toda circunstância. Se nós nos aplicássemos nos mandamentos do Senhor, rejeitando todas as ofertas que esse mundo caído pode nos proporcionar de prazer, como Daniel teve no palácio do rei, nós veríamos Deus se manifestando, a sua glória se manifestando através de nós de forma muito grandiosa. E a nossa vida seria um grande testemunho para esse mundo. O que Deus vai usar para levar a mensagem e finalizar a obra dele nesta terra não são tanto palavras. Ellen White que fala isso. Babilônia vai cair, como está descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, os últimos versos, e também no capítulo 18 e 19, Babilônia vai cair. Mas Ellen White comenta no grande conflito, o espírito de profecia diz que não é tanto por argumentos que o Senhor vai convencer os homens, mas pela profunda convicção do Espírito de Deus. E como Deus vai ocasionar essa profunda convicção? Quem ele vai usar? Porque o Espírito Santo, ele trabalha em templos humanos. É através da minha e da sua vida, meu irmão. E o livro de Daniel, em todos os seus capítulos proféticos, eles mostram essa vindicação que Deus faz a favor de seu povo. Leia comigo aqui. Judá foi sujeita à Babilônia, mas no fim o Deus do céu sujeitará todos os reinos a si. A mensagem do capítulo 2. Babilônia levou cativo Jeoaquim, filho de Davi, mas o Filho do Homem reconquistará o reino aos santos do Altíssimo. É a mensagem do capítulo 7. O glorioso templo construído por Salomão foi profanado e destruído, mas Deus purificará o santuário celestial e concederá justiça e salvação ao seu povo. É a mensagem do capítulo 8. As forças de Babilônia foram bem invadidas em invadir a Sião terrestre, mas Deus destruirá as forças do mal ao atentarem contra o glorioso Monte Santo, Daniel 11:45. E embora perseguidos ao longo da história, Deus nos assegura que Miguel se levantará para nos defender e conceder finalmente ao seu povo a vitória eterna. É o conteúdo do capítulo 12, que ocasiona o desfecho do livro do profeta Daniel. E aí é declarado que, no final do capítulo 12, eu sei que não é a minha abordagem, não estou apresentando conteúdo, mas trazendo umas lições práticas, espirituais da vida do profeta, que Miguel declara a Daniel, lá no versículo 13, tu, Daniel, segue o teu caminho até o fim, descansarás e no fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Irmãos, só receberemos a herança que o Senhor tem preparado e guardado para nós, caso hoje tenhamos feito esse decreto e esse pacto com o Senhor. Que pacto é esse, Caio? É o pacto que eu venho falando desde o começo do capítulo 1, versículo 8. Resolver não se contaminar com as coisas que Satanás oferece no seu reino, que é este mundo. Quando a igreja, de forma resoluta e de forma determinada, e antes de coletivamente, individualmente, os indivíduos colocarem isso como objetivo da sua vida, fidelidade incondicional, um caráter inquestionável que os incrédulos não podem pôr em dúvida. Quando nós agimos dessa forma, Deus nos usará para grandes coisas, como usou Daniel.
e finalmente nós chegaremos ao fim da hegemonia de Satanás e de seus súditos nessa terra. E os santos do Senhor, os que hoje descansam e os que hoje pelejam e militam nessa terra, finalmente receberão as palavras vindas dos lábios do Mestre. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, na dificuldade, na provação, na tribulação, na angústia, na incerteza. Foste fiel no terreno do inimigo das almas. Agora vem participar do gozo do teu Senhor. Sobre o muito eu vou te colocar. A tua fidelidade será recompensada. Saiba de uma coisa. Deus, ele despreza aquelas pessoas que o desprezam. Isso é o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2 ao 3, quando Deus vai proferir mensagens a Eli e aos seus filhos. Mas Deus também honra aqueles que o honram. E Daniel é um exemplo disso. Deus o honrou. E Deus certamente honrará o seu povo, porque Daniel foi um modelo do que o povo de Deus deve viver nesse último tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que o poder do Espírito Santo se aposte da sua vida de tal modo que você seja conhecido entre a sua família, seja conhecido entre os seus amigos, seja conhecido na sua cidade, seja conhecido diante deste mundo como aquele que carrega a bandeira, o estandarte ensanguentado de Emanuel, que representa a sua justiça, que nos cobre, nos purifica, nos limpa de todo o pecado e nos garante o galardão de vitória, a coroa de vitória que ele virá dar aos que o amam. Irmão Roberto,